Então já iniciamos aqui a nossa gravação. Sejam todos muito bem-vindos na nossa web de bem-vindos aí aos alunos ingressantes. Aí tem mais gente ingressando. Olá, Gabriele, boa noite, tudo bem? Aqui é a Bruna, tá me escutando? Você me escuta? Belezinha, pessoal. Ó, eu preparei um material aqui bem tranquilo, são em torno de 15 slides, mais ou menos. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês do nosso polo, da nossa equipe, falar um pouquinho do sistema de notas, como funciona, datas de provas que a gente já tem, para vocês irem se preparando aí, tá? Aí me dê um joinha, um ok ali no chat, se todo mundo me escuta, me ouve, né? Me ouve bem, tá vendo a minha imagem. Eu vou também compartilhar minha tela aqui. E aí vocês me dão um ok aí, tá bom? Vou tirar aqui, abrir em tela cheia. Eu acho que vai ficar melhor. Olá, Adriana, boa noite, seja bem-vinda. Acho que entrou mais alguém. Aí. Bom, pessoal, então oficialmente boa noite a todos. Meu nome é Bruna, eu sou coordenadora aqui do Polo. Eu faço toda a gestão aqui acadêmica e comercial do Polo. Então, vou apresentar um pouquinho para vocês sobre o nosso Polo, sobre a nossa equipe, falar do sistema de notas, falar de atividades complementares, né? Alguma previsão aí para vocês de próximas webs que vocês vão ter. E aí vocês podem aproveitar esse momento para tirar dúvidas do curso, caso vocês tenham alguma dúvida ainda. Às vezes pode ser que vocês ainda não tenham feito o e-mail acadêmico, isso é tranquilo, dá para a gente orientar vocês. Então, é mais uma web para a gente se conhecer, né, mesmo que virtualmente, apresentar o polo e tirar as dúvidas, tá? Enquanto eu estiver fazendo as explicações, se vocês tiverem dúvidas, podem subir a mãozinha, abrir o áudio, falar da sua dúvida, eu paro a explicação, explico a dúvida, porque às vezes a dúvida sua pode ser a dúvida de outros alunos também, tá? Se você ficar mais retraído, não quiser abrir o áudio, pode colocar a dúvida pelo chat, que também sobe aqui a pergunta para mim, e eu também vou esclarecendo as dúvidas. Ao final, né, das minhas explicações, fiquem à vontade também para abrir o áudio, falar de dúvidas, né, para a gente realmente bater um papo aí sobre o curso, vocês começarem o curso com tranquilidade, tá? Bom, então vamos lá, deixa eu ver a minha guia aqui, achei. Bom, pessoal, então, sobre o nosso polo, a gente fala bastante pelo WhatsApp, né? Acaba que a gente não se conhece presencialmente, né? O pós-pandemia, ele deu essa facilidade para a gente, né? Fazer tudo pelo WhatsApp, né? Matrícula e tal, tirar as dúvidas. Então, muitas vezes a gente acaba não conhecendo mesmo pessoalmente os nossos alunos, mas nós somos também uma escola de artes. Então, nós somos a Escola Bauhaus Piracicaba e também o Polo da Cruzeiro do Sul, o Polo Piracicaba Alto, que a gente fica aqui no bairro Alto. Então, a gente está em Piracicaba desde 2015, e aí, para a Escola Bauhaus, a gente tem cursos na áreas artísticas, né? Então, desenho, pintura em tela, a gente tem cursos na área de design também, Photoshop, Promob, SketchUp, né? E a gente é um polo de educação à distância aí da Cruzeiro, com curso de graduação, pós, cursos técnicos livres, né? E todo o portfólio aí da Cruzeiro do Sul. Aí, pessoal, onde nós estamos localizados, né? Por que que nosso é Piracicaba Alto? Aqui em Piracicaba existem mais dois polos da Cruzeiro que não são da nossa gestão, é de outro mantenedor, né? De outras pessoas. O nosso polo é o Piracicaba Alto, justamente porque a gente fica aqui no bairro Alto. Então, a gente está na José Pinto de Almeida, número 172. Aqui a gente fica entre a Saldanha Marinho e a Cristiano Cleopá, bem atrás da UBS do Centro. Se vocês conhecem a UBS do Centro, é na rua, né? Faz vizinho aqui nosso, de fundo, a UBS. Então, é bem facilitado, próximo do Correio, próximo da Armando Salles. Então, caso vocês não conheçam presencialmente aí nosso polo, fica o convite, vocês virem, tomar um cafezinho aqui com a gente, conhecer a gente pessoalmente, e às vezes até tirar dúvidas também da plataforma, tá? Pessoal, não sei se eu travei ou não, mas se eu estiver travando, me avisem pelo chat, tá? Porque às vezes eu vou falando e não percebo. A gente tem o nosso atendimento acadêmico, quem faz é a Anne, eu também fico nesse atendimento para atender acadêmicos e também os cursos da Bauhaus,
E as matrículas a gente faz por um outro número, né, que é de atendimento aos candidatos, que é com a nossa consultora ISA, tá? O nosso atendimento é de segunda a sexta, das 9 às 19 horas, e de sábado também, das 9 às 12, tá? Então, venham tomar um cafezinho com a gente, aproveita para nos conhecer pessoalmente. Aí, pessoal, o que a gente pede? Nos avalie lá no Google. Você curtiu o nosso atendimento? Está feliz com a sua matrícula? Nos avalie lá no Google, é muito importante para nós, tá? Porque a avaliação, ela nos dá engajamento. Então, se vocês puderem, né, tiverem aí tranquilos, eu vou colocar esse link no chat. Deixa eu até copiar esse link aqui. Eu vou colocar aqui no chat, que aí fica mais fácil, se vocês quiserem já acessar, dá uma avaliação para nós, coloca as notas lá, para nós é bastante importante. Entrou mais uma aluna. Oi, Emanuele. Boa noite, tudo bem? Você me escuta? Coloquei, então, pessoal, o link de avaliação do Google aí lá no chat. Então, se vocês puderem, aí, dar uma avaliação para nós, as estrelas, é muito importante aí para o nosso engajamento também lá no Google, tá? E aqui a nossa equipe é 100% feminina, então eu faço a coordenação geral, tanto acadêmica quanto comercial, da Cruzeiro do Sul e também da Escola Bauhaus. A gente tem a Ariane, que é a nossa responsável acadêmica, a Ariane que envia todos os informativos via e-mail, faz toda a gestão das informações da universidade, dos comunicados, para enviar para vocês. Então, pessoal, o que é importante? A gente envia os comunicados de datas de prova, prazos, orientações gerais, por e-mail e também pelo WhatsApp. Então, às vezes o aluno não vê muito o WhatsApp, mas está lá no e-mail. Ah, não vejo muito no meu e-mail, mas está lá no WhatsApp. O que a gente orienta? Tá aqui em um dos canais, você acompanha as informações, tá? Porque vocês vão receber no e-mail de vocês os informativos do polo, que a Ariane vai enviar, vocês vão receber informativos da disciplina, vocês vão receber informativos direto da Cruzeiro do Sul, então é importante que vocês também façam essa gestão pelo e-mail pessoal de vocês, tá? Olá, Douglas, boa noite, seja bem-vindo. Então, quem faz toda esse compartilhamento das informações que chegam até nós é a Ariane, então vocês vão receber e-mails dela, tá? Informativos. Então, acompanhem, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem tanto responder por e-mail ou pelo WhatsApp também, tá? A gente tem a Anne, que é a nossa princesinha aqui do Polo, faz os atendimentos acadêmicos, vocês já devem ter conversado com ela. A Anne, que também faz os disparos, a orientação aí dos avisos para vocês, orientações gerais de atendimento. Então, vocês vão conhecê-la. Se não conhecem, provavelmente já receberam mensagem dela aí, tá? E tem a Isa, que é a nossa consultora comercial. Provavelmente vocês vieram por matrículas da ISA, né? A ISA faz a prospecção, toda a parte comercial de matrículas, faz a orientação, né? E é a nossa consultora comercial. Então, essa é a nossa equipe, né? Espero aí que vocês tenham uma ótima experiência aí com a gente, tá? No decorrer aí da graduação de vocês, tá? E aí, do que a gente vai falar hoje? A Gabriela, Isa nunca desistiu de mim. Olha, Gabriela, eu acompanho um pouquinho aqui, viu? E ela me falou isso mesmo, eu não desisti da Gabriele. A matrícula saiu. Que legal. Gente, isso é uma característica nossa, tá? O nosso atendimento, vocês viram, a nossa equipe é bem reduzida, nosso atendimento é bem humanizado, a gente não faz atendimento por robô, nada disso. O máximo que a gente tem aqui, às vezes, são alguns avisos do WhatsApp mesmo, né? Quando a gente, às vezes, é feriado, quando a gente vai ter alguma alteração no atendimento. Então, esse é um dos nossos pontos fortes aí, o atendimento humanizado, personalizado, tá? Então, esse é o nosso grande diferencial aqui do Polo. E aí, pessoal, sobre o que a gente vai falar, então? Apresentei o Polo, apresentei a equipe. Aí, no dia 12 de julho, a gente vai ter uma web de saúde mental com a psicóloga Claudenice Rocha, tá? Ela é uma psicanalista. Ela vai falar aí sobre saúde mental, organização nos estudos, é bem interessante, a gente sempre faz essa web de saúde mental 1 ou 2 vezes no semestre para os alunos. Aproveitem para tirar dúvidas, né, sobre essa parte, porque a gente sabe que é muito importante aí, essa disciplina mental durante os estudos, porque às vezes você está motivado ali no começo do curso, e às vezes seu curso tem ali 2, 3, 4 anos de duração, e a gente sabe que o nosso estado mental pode mudar nesse tempo, né? Às vezes tem estresse familiar, estresse de trabalho, a gente quer desistir, então é muito importante que a gente tenha focado no nosso objetivo, que é a formação,
Então, o foco de vocês tem que ser esse, que também é o nosso foco, a formação de vocês. Então, a gente acompanha desde o início até lá a sua colação de grau. Então, é importantíssimo essas webs de saúde mental, que ela vai estar falando um pouquinho sobre isso, tá? Vai ser um sábado às 10 da manhã, a gente ainda vai mandar para vocês o link, tal, como a gente fez da web de hoje, tá? Lá para o final de julho, a universidade faz a aula inaugural. Essa aula é específica da universidade, então vai ser no dia e no horário específico também, vai ter um link, é online. E aí um consultor ou consultora da universidade vai explicar todos os acessos para vocês. Vai falar sobre a Cruzeiro do Sul, vai falar de todos os acessos da área do aluno, todos os acessos do Blackboard, que é a sala de aula, vai explicar sistema de notas, vai explicar como fala com o tutor, vai fazer todas as explicações gerais da plataforma e também do curso de vocês. Então, é extremamente importante. A gente fala que é até obrigatória essa participação, tá? No final ainda dessa aula, eles dão um link de presença, e se você assinar, você vai ter um certificado de 4 horas para você colocar nas suas atividades complementares, que eu vou explicar um pouquinho também como funciona, tá? Essa aula a gente ainda não tem uma data, um horário, mas geralmente é na última semana de julho, também neste mesmo horário, às 19 horas, assim que a gente tiver essas confirmações da universidade, a gente vai encaminhar para vocês, tá? Os inícios das aulas, a minha aula começa quando? A partir de 4 de agosto, é uma segunda-feira, tá? Antes disso, tem aula inaugural, a gente vai encaminhar informativos, a universidade também, para assim vocês ficarem aí tranquilos nesse início de semestre, tá? Vou falar também como funciona o sistema de notas e já passar para vocês cronogramas de provas, assim vocês já se organizam aí durante o semestre. Vou falar um pouquinho das atividades complementares, como funciona, guia do estudante aplicativo Duda, aos documentos de matrículas, orientações bem gerais de estágio, porque às vezes eu posso ter alunos aqui, não sei se é o caso de vocês, tá? Mas às vezes alunos que já entram no R2 ou na segunda licenciatura, já entram com os estágios abertos. Eu vou fazer uma explicação bem breve, porque a gente vai falar melhor dos estágios mais para frente, tá? E depois o programa Fura Fila, que é um programa bem bacana que a universidade tem aqui para os formandos, tá? Deixa eu ver, chegou mais alguém. Oi, Altair, seja bem-vindo. Vamos lá, então. Como funciona o nosso sistema de notas? Como que eu tenho que me organizar para ser aprovado nas disciplinas? Então, a gente começa aqui com a liberação da disciplina no início do mês. Então, vamos lá. Vocês vão ter 2 tipos de disciplina. A disciplina que é mensal, então ela vai ser específica daquele mês. Então, eu vou ter a disciplina específica de agosto, a específica de setembro, de outubro, novembro e dezembro. Como elas ficam organizadas lá no Blackboard? Por mês, você vai olhar lá. Agosto, vai ter a disciplina embaixo. Setembro, a disciplina embaixo. Então, no Blackboard, elas ficam organizadinhas por mês. Na área do aluno também dá para visualizar um extrato das disciplinas e o mês delas, então vocês vai estar bem intuitivo na plataforma, bem tranquilo de vocês avaliarem. Vocês vão ver também que vai ter disciplinas semestrais, que elas ficam com um mês assim, agosto/dezembro. Essas são disciplinas semestrais, elas ficam abertas o semestre todo para você fazer as atividades, tá? Esse sistema de notas que eu vou explicar aqui, ele é específico para as disciplinas mensais, aquelas específicas do mês, tá? Então, vamos lá. Na liberação da disciplina, vai abrir aí no dia 4 de agosto. Então, a disciplina de agosto vai ficar aberta a partir do dia 4. Dentro da disciplina, vocês fazem atividades que a gente chama de atividades A2, né? Atividades de sistematização ou avaliativas. Elas valem 4 pontos. Então, do dia 4 de agosto ao dia 30 de agosto, período da disciplina, essas atividades ficam abertas para vocês fazerem. Dentro da disciplina, vocês vão ver que vai ter pastinhas dentro do conteúdo lá, vão ter pastinhas, unidade 1, unidade 2, 3, 4. Geralmente, cada disciplina tem de 4 a 6 unidades. Dentro da pastinha tem o conteúdo e essas atividades para você fazer. A somatória de todas essas unidades vai dar a nota 4. Essa nota fica paradinha lá, esperando você fazer a prova no próximo mês, que vai ser em setembro, tá? Então, faz as atividades avaliativas no mês de vigência da disciplina e a prova no mês seguinte, tá? A prova regimental A1, ela vale 6. Então, de 0 a 6, né? Você vai disputar a nota aí e vai ser somada com essa nota 4. É uma somatória simples. Vou somar 4 com 6, dá 10, certo?
Se nessa somatória você atingiu a média 6, que é a média de aprovação, você já está aprovado na disciplina. Ah, não atingi a média 6, né, nessa somatória. Aí você vai realizar ainda a avaliação final no final do semestre, e aí você pode fazer uma segunda chance de prova para você conseguir a nota, tá? Foi aprovado, sim. Não foi aprovado, aí sim você fica reprovado na matéria. Então, veja, vocês têm aí 3 chances de nota. A primeira chance, enquanto a disciplina está aberta, que vale 4 pontos. Depois, a prova no mês seguinte, e ainda no final do semestre, uma avaliação final. Então, vejam, pessoal, como é importante essa nota mensal das atividades, que valem 4 pontos. Elas são mais de 80% da média, certo? Se a média é 6, se vocês têm 4 pontos nas disciplinas, que você faz no mês todo, com tempo, com tranquilidade, você basicamente teria que tirar 2 na prova para passar, certo? Nessa somatória, 4, com 2 daria 6, passou. Então, veja como essas atividades mensais, elas compõem a nota e elas são muito importantes na média final. Se o aluno esquece de fazer, passou o mês, não acessei a plataforma, enfim, o que acontece? Está reprovado? Não, você ainda pode tentar gabaritar a prova, tirar 6, que 6 é a média, se você conseguir, você já está aprovado. Não conseguiu? Ainda tem a avaliação final. Mas veja que para gabaritar a prova, né, é muito mais trabalhoso, né? Tem que estudar muito mais. Então, vocês garantindo essa nota 4 durante a vigência da disciplina, para atingir a média fica bem mais tranquilo, tá? Então, essa é a dica que a gente dá. Se organizem certinho, mês a mês, façam as atividades mensais do mês, para que vocês consigam aí atingir a média facilmente, tá? Isso, então, pessoal, para as atividades que são, para as disciplinas que são mensais, tá? Para as disciplinas que são semestrais, né, que essas que vão estar de agosto / dezembro, essas disciplinas, elas têm atividades para vocês entregarem ao longo do semestre. Que disciplinas são essas? Disciplinas de ambientação digital, plano de acompanhamento de carreiras, atividade de extensão, estágios, prática de ensino, tem uma disciplina que chama tópicos especiais, tá? Gente, só um minutinho que eu acho que está tocando aqui o telefone. Oi, pessoal, desculpa. Era do alarme, eu esqueci de avisar que a gente ia ficar até mais tarde hoje. Então, pessoal, as atividades das disciplinas semestrais ficam abertas durante o semestre. Dentro de cada disciplina vai ter um prazo, então é importante vocês entrarem, né, nas disciplinas para verificar e se organizarem durante o semestre para isso, tá? Tudo bem até aqui, pessoal, do sistema de notas? Ficou claro? Vocês ficaram com alguma dúvida? Da somatória, da nota mensal, com a prova no mês seguinte? Deem um feedback para mim aí no chat, por favor. Ou quem quiser abrir o áudio também, fique à vontade. Tudo certo, Bruno. Tudo certo, beleza. Ok. Belezinha, então. Aí, quando vão ser essas provas? Vocês vão ter acesso ao calendário acadêmico, tá dentro da área do aluno, né? Tá lá na área do aluno, documentos importantes, calendário acadêmico, já tem as datas das provas, tá? Essas provas que vocês fazem no mês seguinte, elas vão seguir este calendário. Então, se quiserem gravar esse slide, printar, aonde é essa prova? Essa prova é online, tá, gente? Então, vocês fazem ela pela plataforma, vocês só precisam se organizar o dia que vocês querem fazer. Nossa, 2 a 15, não. Peraí, é 12. Tá errado isso aqui. Aqui é 12. Agora sim. Agora pode printar, gente. Ó, em setembro, vou fazer a prova referente a agosto. Vocês têm 4 dias para fazer. Sexta, sábado, domingo e segunda. Eu posso começar a prova num dia e terminar no outro? Não. Assim que você abrir a prova, vai começar a contar um cronômetro. Você vai ter 4 horas para fazer, para você responder as questões referentes à disciplina de agosto. O tempo é suficiente, são 8 questões, que valem 0,75 cada, né, para dar os 6 pontos ali da prova. Então, tempo é suficiente, tá, pessoal? Então,
Vocês vão fazer em setembro, no dia 12 ao dia 15, a prova referente ao mês de agosto, né? Em outubro, de 3 a 6, prova referente a setembro. Em novembro, vocês vão ter 2 eventos de prova. Por quê? No comecinho do mês, de 7 a 10, vocês vão ter as provas referentes a outubro. E no final de novembro, vocês têm provas de novembro e dezembro. Por quê? A disciplina de dezembro, ela é antecipada, ela abre desde agosto para vocês. Vocês vão ver lá ela com o mês de dezembro, mas ela já está aberta. Por que a faculdade faz dessa forma? Justamente para poder alinhar o calendário de provas. Porque dezembro é um mês curto, tem festa, Natal, Ano Novo, enfim, o ano letivo vai mais ou menos até o dia 20 de dezembro. Então, para dar tempo de fazer a prova e depois ainda realizar a avaliação final das disciplinas que você, caso você não tenha média, a faculdade, ela antecipa a disciplina de dezembro. Isso vai acontecer sempre, tá? No segundo semestre, a de dezembro é antecipada, né? Ela abre o semestre todo, você pode ir lá se organizar para realizar. E no primeiro semestre do ano, acontece a mesma coisa com a disciplina de junho, né? Que abre também o semestre todo para o aluno poder se organizar. Então, pessoal, essas são as datas de prova, se organizem certinho, a prova é online. Ah, vou viajar nessa data, tem problema? Não, mas só verifica se lá onde você vai tem acesso à internet, se você conseguir levar seu notebook, né? Assim você faz, né? Se prepara ali para fazer a prova num dia certinho ali que você escolher dentre esses dias. Ah, Bruna, não realizei a prova, e agora? O que acontece? Você vai ficar de avaliação final. Lembra, avaliação final é para quem não alcançou a nota ou para quem não fez a A1. Mas aí você fica só com uma ocasião de prova, né? Caso você não alcance a nota na F, não, você não vai ter uma outra oportunidade de prova. Então, pessoal, se organize certinho para fazer essas provas nessas datas, que aí eu acho que vai dar super certo aí para vocês. Certinho, tudo bem? Alguma dúvida da prova que vocês queiram, né, confirmar, verificar? Tudo certo? De 3 a 6, tá certo? Deixa eu só ver as datas aqui, se eu fiz certo. De 7 a 10, isso, e de 28 a 1, certinho. E depois de 12 a 13. Aí. Deixa eu ver se vocês colocaram alguma coisa aqui no chat, tudo certo. Tá. Então, a gente falou do sistema de notas, a gente também fala das atividades complementares, porque os alunos, durante o curso, eles têm muitas dúvidas, tá? O que são as atividades complementares? Para todos os cursos de graduação, é um componente curricular obrigatório que vocês precisam fazer durante o curso. Então, meu curso tem 4 anos de duração, estou fazendo administração, então você tem 4 anos para cumprir essa carga horária. Depende do curso, tá? Por exemplo, o curso de administração, quando vocês entrarem na área do aluno, atividades complementares, vocês vão visualizar 80 horas de atividades complementares e temas transversais a cumprir, tá? A carga horária das atividades complementares, ela é composta por esses 2 tipos de atividades. As atividades complementares são atividades extra-classe, que você procura fora da faculdade. Então, o que é isso? Uma oficina, um curso livre, uma palestra relacionada à área do seu curso. Vai vir um palestrante de, né, sei lá, fazer palestra em algum lugar aqui da cidade. E aí você faz essas atividades, tem que ter um certificado, e aí durante a sua graduação você vai subindo esses certificados para ir abatendo essas horas, tá? Bem tranquilo, durante o curso todo você pode ir fazendo e colocando esses certificados lá, tá? Os temas transversais, ele é uma disciplina obrigatória, faz parte das atividades complementares, e o aluno inclui na rematrícula. O que é a rematrícula? Cada semestre, vocês vão ter que renovar o vínculo com a faculdade. Então, neste semestre, vocês já estão matriculados. Se quiser incluir os temas transversais, tem o acesso lá da área do aluno, rematrícula, dá para incluir neste semestre. Não quero incluir este semestre, eu quero fazer no próximo. Pode incluir nos próximos até o final do seu curso, tá? Os temas transversais é uma disciplina que o aluno inclui na rematrícula, vai abrir no Blackboard. Ela tem 4 unidades de estudos, e assim você tem que fazer as 4 unidades, também tirar acima de 6 na nota. É uma disciplina online, não tem prova, nada disso, mas você precisa fazer até o final do seu curso, tá? Aonde que eu vejo essas informações e o FAQ?
Lá pela área do aluno, atividades complementares, eu vou colocar aqui também para vocês. Deixa eu ver se eu consigo pegar esse link. Aqui, peguei. E eu coloco aqui no chat para vocês também podem dar uma olhadinha nesse FAQ. Acho que não foi. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Peguei em outro lugar, vai ficar melhor. Aí, esse FAQ, pessoal, tem várias perguntas. O que são as atividades complementares? Como eu faço a postagem dos documentos? Né? Então, é bem intuitivo também para vocês navegarem e tirarem dúvidas que vocês tiverem sobre as atividades complementares, tá? A gente aqui do Polo, a gente vai fazer uma web específica só de atividades complementares quando iniciar o semestre lá em agosto, explicando certinho o que são, quais são as opções que vocês têm para fazer. A faculdade também no site tem um link de cursos livres gratuitos que vocês podem fazer, tem as trilhas de aprendizagem. Então, a gente faz uma aula específica de atividades complementares também para tirar dúvidas de vocês, mas também o FAQ ele está bem explicativo, tá? Aí a faculdade também tem aí para vocês um outro material bem interessante, que é o Guia do Estudante, ele também é um Geniale, né, que a gente fala, que é interativo, né, que você vai, conforme você vai clicando, ele vai aparecendo aí as opções, né, enfim, as informações. Então, esse Guia do Estudante, vocês vão receber, ele ainda não está atualizado, ele ainda está com as datas do semestre passado, tá? Oi, Anderson, boa noite, tudo bem? Então, assim que ele for atualizado, eu nem vou colocar o link aqui para vocês, porque ele não datas de prova, de atividades, ele ainda está constando as datas do semestre passado, né? Não foi atualizado ainda. Então, assim que ele for atualizado, a gente também vai encaminhar para vocês e fica como um guia de bolso, vamos dizer assim, né? Porque dentro dele você vai ter como que você acessa as plataformas, as datas de prova, datas de entrega de atividades, né? Então, todo o resumo do que eu estou falando aqui do acadêmico tem no guia do estudante, tá? Então, assim que ele for atualizado, a gente envia para vocês. Ele é um acesso pelo celular, esses prints é o que a gente visualiza no celular, tá? Então, ele tem aqui sobre e-mail acadêmico, aplicativo Duda, sobre ambientação digital, que é uma disciplina, como que faz o acesso do histórico, a aula inaugural, os dias, o link. Então, ele é bem bacana. Aqui embaixo ele tem outros acessos de jornada semestral, os prazos importantes, né? Então, envio de documentos, regras de desconto, biblioteca. Então, ele é um guia bem completo mesmo, tá? Então, assim que ele for atualizado, a gente também vai encaminhá-los aí para vocês. Acesso ao Duda, me respondam aqui no chat, vocês já baixaram o Duda, já fizeram a validação do e-mail? Fale aí para mim, se vocês já fizeram. Vocês já estão com acesso ao aplicativo, tudo? Sim, sim, sim. Legal, gente. O Duda é um aplicativo fantástico, tá? E ele tem um acesso muito facilitado pelo celular, é só pelo celular, tá? Se vocês forem acessar pelo computador, notebook, o acesso é pelo navegador da internet mesmo, mas pelo celular é pelo Duda. Por que a gente fala do Duda? Porque dentro dele você tem, além desses acessos facilitados, tá? A Gabriele falou que ainda não. Gabriele, eu vou colocar aqui os acessos aqui, ó, do aplicativo, para você baixar. Aí, se você tiver qualquer dificuldade, Gabi, manda aqui para a gente no WhatsApp, a Anne te auxilia certinho, tá? Porque tem que validar o e-mail acadêmico para poder fazer o acesso ao aplicativo. Porque o acesso ao aplicativo é com e-mail acadêmico e senha, então ele tem que estar validado primeiro, tá? O que é essa validação do e-mail que a gente fala? Quando vocês fazem a matrícula com a gente, vocês ganham um pacote Office da Microsoft, né? É uma parceria da nossa universidade com a Microsoft. Mas, para isso, vocês têm que validar o e-mail acadêmico, que vocês recebem na hora da matrícula. Tem um e-mail lá, que vocês recebem parabéns, você foi matriculado com as suas credenciais. Aí tem o seu e-mail acadêmico, que geralmente é o seu primeiro nome, ponto, o seu sobrenome, ou algum número, @cs.unifran.edu.br, enfim. E aí você tem que validar uma senha. Existe uma senha padrão, né? Então, você põe o seu e-mail, uma senha padrão. Nessa validação, você tem que autenticar o e-mail e fazer uma senha própria sua, pessoal, e aí você já validou o e-mail. Então, com esse e-mail, você tem acesso ao pacote Office da Microsoft online e também acesso ao Duda, ao aplicativo, tá?
Então, dentro do aplicativo, você tem atalhos de área do aluno e Blackboard, seus dados acadêmicos estão lá, carteirinha de estudante estará lá, nota das disciplinas vocês conseguem visualizar, pagamento das mensalidades, você consegue copiar a linha do boleto para você poder depois pagar no seu aplicativo de banco. E aí, muito importante, o atendimento direto com a universidade, tá? Por que que isso é muito importante? Porque a gente aqui do Polo, nós somos um acesso suporte. Então, eu consigo visualizar na plataforma exatamente o que vocês visualizam. Eu só vou indicar caminhos. Olha, clique aqui, acesse esse lugar, abra esse link, porque a gente não tem acesso por trás da plataforma. Então, às vezes o aluno fala assim: ah, minha nota não foi postada ainda. Eu consigo ver que ela não foi postada, mas a única pessoa que vai postar a nota é a universidade. Então, aí tem alguns acessos que a gente pede que o aluno entre com o atendimento no Duda, porque vai falar diretamente com o consultor da universidade, que vai poder te auxiliar por dentro do sistema, porque tudo que a gente visualiza aqui de fora pelo suporte, tá? Então, é importante que vocês tenham um aplicativo para também ter essa facilidade de atendimento diretamente com a universidade, inclusive até por chamada de vídeo, é bem bacana. Você pode escolher lá se você quer falar por chat, se você quer falar por chamada de vídeo, e aí você tem um contato direto aí com a universidade, tá? Então, para quem não baixou, ainda dá tempo, tá? Até aí, o início das aulas dá tempo de você baixar. E aí, Gabi, eu mandei aqui para você os links, tanto da Google Play quanto da Apple Store. Qualquer dúvida que você tiver, chama a gente no WhatsApp que a gente te auxilia, tá bom? E aí, pessoal, vocês vão ter duas plataformas principais, né? Eu falei aqui a área do aluno, Blackboard, não sei se vocês já acessaram, tá? A aula específica destes acessos, como eu falei no início, vai ser a aula inaugural da universidade, tá? Então, hoje eu não vou passar acesso por acesso, quem vai fazer isso é a aula inaugural, mas se vocês já validaram o e-mail acadêmico e já fizeram algum acesso, vocês viram que é bem tranquilo, tá? Então, o que vocês têm acesso hoje? A área do aluno, que é a secretaria acadêmica, onde você vê notas, boleto, financeiro, rematrícula, atividades complementares, tá? Prova online, que é por lá, biblioteca. E tem o Blackboard, que é a sala de aula, onde vocês vão ter o material didático da disciplina, as atividades A2, que valem 4 pontos, o Fale com o seu tutor, as webs com o tutor, todos os tutores fazem web de apresentação da disciplina, e aí você tem esse acesso, essa aula síncrona, né, ao vivo e online com ele. Alguns cursos específicos do semipresencial vão ter um cronograma de aulas online síncronas, tá? Que a gente também vai enviar para vocês quando iniciar as aulas. Então, basicamente, vocês têm duas plataformas, a área do aluno, que é a central acadêmica, né, secretaria, e o Blackboard, que é a sala de aula. A navegação específica dessas duas plataformas é passada na aula inaugural, e mesmo após a aula inaugural, se vocês ainda tiverem dúvidas de como acessar, a gente sempre convida que o aluno venha presencialmente aqui no Polo para que a gente possa acessar com você, te indicando aí certinho os caminhos, tá? Me falem aqui no chat, vocês já acessaram a área do aluno, Blackboard, já fizeram aí, por curiosidade, algum acesso? Sim, sim. O que que você achou, Anderson? Achou fácil? Achou difícil? No Blackboard, viu, gente, não vai ter nada aberto, né? Porque vocês vão ver lá, a hora que vocês entrarem na disciplina, vai estar que está sem conteúdo, justamente porque ainda não iniciou o semestre, tá? Mas assim que for postado os conteúdos lá de cada disciplina, vocês vão ter acesso certinho, tá? Ah, é de fácil acesso. Belezinha, Anderson, é bem tranquilo mesmo. A plataforma é bem intuitiva, bem tranquila de fazer os acessos, mas vocês vão ter um treinamento específico disso na aula inaugural, tá? Para quem ainda não acessou ou está com alguma dúvida, tá? E mesmo após a aula inaugural, como eu falei, vocês podem vir até o Polo que a gente explica tudo aí para vocês, tá? E aí, pessoal, documentos de matrícula. Quem ainda não anexou os documentos de matrícula, tem um acesso lá pela área do aluno, pelo Duda também tem este acesso, tá? Documentos pendentes. Lá, documentos pendentes, porque que é importante vocês entregarem estes documentos, além de estar com os documentos entregues, né? Documentos pendentes, eles podem barrar a sua rematrícula, eles barram a sua colação de grau, pedidos na CA, então, eu quero fazer um pedido de uma declaração no CA online que eu preciso entregar no meu trabalho.
Se você não tiver entregue os seus documentos de matrícula, não abre a SEAD, né? Então, você fica sem este documento. Então, por isso que é muito importante. Vocês vão precisar, basicamente, de 2 documentos, tá? Que eles pedem. O RG, ou um documento de identificação, tá? E o comprovante do ensino médio, tá? Para quem entrou por segunda graduação e tal, eles pedem o diploma, mas são 2 documentos, é bem tranquilo de vocês entregarem. Entreguem lá pela área do aluno, esses documentos têm que estar legíveis, né? Escaneados, ou com uma foto bem legível, para vocês poderem fazer o anexo desses documentos, tá? Sobre os estágios, pessoal, me falem aqui no chat que curso que vocês estão fazendo. Se vocês estão fazendo licenciatura, se é um bacharelado, engenharia, se é um tecnólogo, só para eu ter uma ideia, quem vai ter estágio, quem não vai. Coloquem aqui no chat para mim, por favor. O Marco, quem havia trancado a matrícula e retornado agora precisa reenviar os documentos? Marco, eu preciso olhar lá se eles já estão lá, porque às vezes quando é um ex-aluno e você vai dar o aceite de matrícula, se o aluno já tem um documento, esse documento já vem. Então, precisa fazer esse acesso para ver se já está lá. Se não estiver lá, estiver como pendente, porque às vezes o documento está antigo, enfim, a faculdade quer um documento atualizado, ela vai colocar como pendente. Então, é importante você olhar lá para ver, tá bom? Se você ficar com dúvida neste acesso, manda uma mensagem aqui para nós, que a gente te ajuda também. Ciência de dados, tecnólogo, Marco, você não vai ter estágio obrigatório, mas o remunerado você pode fazer, tá? Ó, só uma diferenciação, tá, gente? Estágio obrigatório é aquele que o seu curso vai exigir que você faça um estágio para se formar, tá? O estágio remunerado é um que você faz por iniciativa própria, em alguma empresa ou escola, que você queira fazer, tá? Então, só para vocês entenderem esses 2 tipos de estágio. A Flávia de farmácia vai ter estágio obrigatório. Maicon, gestão da qualidade, não tem estágio obrigatório. Engenharia da produção, tem estágio obrigatório. Gestão da qualidade, já falei. Ciências contábeis, não tem estágio. Administração, não tem também. Quem não tem estágio obrigatório não é porque não pode fazer estágio. Pode fazer o remunerado se quiser, tá, gente? Às vezes a gente sempre encaminha, a Ariane sempre encaminha vagas de estágios aí para vocês, remunerados, tá? O que é o estágio, então? Você faz uma parceria com a empresa, então precisa assinar um termo de compromisso de estágio, tanto para estágios obrigatórios quanto para remunerados. Existe uma celebração de um termo, que é um contrato, vamos por assim, né? Colocando direitos e deveres, tanto da empresa, quanto da universidade, quanto do aluno, para ficar tudo certinho ali, né? Tem a apólice de seguros, no caso dos estágios remunerados, né, que é de responsabilidade da empresa. Então, caso surgir alguma oportunidade de estágio remunerado para vocês, fora obrigatório, né, entre em contato com a gente que a gente orienta certinho essa celebração do termo. Já para os estágios obrigatórios, para quem tiver esses estágios abertos lá no período, então, por exemplo, o curso de farmácia, se eu não me engano, né, se não me falha a memória, é um estágio que você vai fazer lá no 6º ou no 7º semestre, se eu não me engano, tá? Então, não é estágio agora. Eu falo que vai ter estágio, mas vai ser lá para frente do curso. Aonde que eu vejo se meu curso vai ter ou não estágio? Lá na área do aluno, emissão de documentos, tem o histórico escolar. Lá no histórico, vocês vão visualizar essas disciplinas a cursar, e lá, se tiver o estágio, vai estar lá também. Gabriele, serviço social tem estágios, tá? Se eu não me engano, estágio é a partir do 5º semestre. Então, a gente faz todo semestre uma aula de estágio aí de orientação também para vocês, além de todo o conteúdo que está lá na disciplina. Então, geralmente tem 4 documentos aí de estágio obrigatório. O termo de compromisso de estágio, que ele é obrigatório, né, tem que ter, que é essa celebração, não um contratinho do estágio. Tem a ficha de acompanhamento de horas, os dias e os horários que você fez o seu estágio, a ficha de avaliação do seu supervisor, então a pessoa responsável por você vai te avaliar, e depois o relatório final do aluno sobre o estágio, tá? Basicamente são esses documentos, vai variar aí, às vezes de um curso para outro, tá? Mas fiquem tranquilos, se o seu curso tiver estágios a cursar, quando abrir lá na frente, no semestre específico do estágio, você vai ter todas essas informações, e o Polo todo semestre também faz aulas de orientação de estágio, tá? Pessoal, tudo bem? Alguma dúvida sobre os estágios? Ficou claro? Tem alguma dúvida? Não sei se tem algum aluno de R2 ou de segunda licenciatura, eu falo já do estágio, porque às vezes o aluno
vai entrar e já tem o estágio aberto agora em agosto para fazer. Mas acho que, pelo que eu vi aqui dos cursos de vocês, não vai ser o caso. Certo? Para a gente finalizar, a gente fala do programa Fura Fila. O que é isso? Lá, quando você terminar o curso, a faculdade tem um programa muito legal, que é o Fura Fila. Então, você tem a colação de grau antecipada para você cursar uma pós-graduação, tá? Tem um setor da universidade específico, que é o de educação continuada. Então, justamente para o aluno finalizar a graduação, já iniciar uma pós, né? A gente sabe que para muitas profissões aí tem um incremento de até 50% no salário para quem tem pós-graduação, né? A gente teve uma web da universidade essa semana. Então, é muito importante que vocês pensem na continuidade dos seus estudos, tá? Para isso, o que a faculdade faz? Ela antecipa a sua colação de grau ali, quando você finalizar a sua graduação, né? Porque a colação de grau, ela tem uma data específica, às vezes depois que você terminou o curso, ela pode demorar aí 2 meses para você colar grau, porque é por edital, tem uma data específica. Então, às vezes o aluno quer finalizar a graduação e já partir para uma pós-graduação, existe esse programa que antecipa a sua colação de grau e ele te dá um super desconto aí de ex-aluno, justamente para o aluno poder fazer essa educação continuada, finalizar a graduação, iniciar uma pós, né, e assim você vai estar bem qualificado aí para o mercado de trabalho, para a profissão que você escolheu. Certo? Mas isso lá no final da sua graduação, tá? Mas é um programa bem bacana, tem dado bons resultados aqui para nós, né, para a continuidade dos estudos aí dos alunos. E aí, pessoal, acho que é isso. Indiquem um amigo para estudar com a gente está com bolsas de estudos bem bacanas, de até 70% para alguns cursos, tá? Por que a gente fala isso? Não sei se vocês viram algumas notícias sobre o marco legal do EAD, né? O governo publicou, em 19 de maio, algumas regras para alteração dos cursos no formato EAD. Então, para todo mundo que ingressar agora em agosto, ainda entram nessas regras antigas. Que regras eram essas? Essas que vocês estão agora, tá? Então, as provas online, cursos com uma porcentagem baixa do presencial, né, que é questão dos estágios, atividades de extensão. Para quem entrar depois de agosto, em setembro, já entram em regras novas que vão exigir maior porcentagem de presencialidade, tá? Então, para quem ainda quer cursar no EAD, a hora é agora. Então, se vocês têm amigos, primos, familiares, que não sabem dessas oportunidades de bolsa de estudo, que dá para estudar pela plataforma, que tem um polo de apoio que vai acompanhar do início até o final do curso, indiquem para nós, tá? Vocês podem passar o WhatsApp da Isa, que é esse que está aqui, 997-196903, que vocês devem ter no celular de vocês, se vocês não tiverem, eu também posso colocar aqui, para vocês fazerem indicações aí para nós, tá? A gente tem também um programa bem bacana de cashback. Então, vocês indicando um aluno e esse aluno fazendo a matrícula, pagando a mensalidade, a gente tem um cashback que a gente devolve para vocês como bônus aí, benefício, tá? Então, é bem bacana também. Bom, acho que é isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat que eu não falei. Acho que é isso, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida que queira perguntar, que eu não falei, ou queira abrir o áudio, falar alguma coisa? O Marco, tudo certo? Acabei de ver meus documentos, estão ok. Ai, que bom, Marco. Então é isso aí, belezinha. Está verdinho lá como entregue, está tudo certo. Eu vou até tirar aqui a. Deixa eu ver o que eu mandei de link para vocês. Michael, quando começa a fazer análise curricular? Isso seria para dispensa de disciplinas, Michael, é isso? Ó, a abertura das dispensas, ela já está aberta lá no CA. Você é ex-aluno nosso ou você já fez outra faculdade e quer pedir dispensa? Vou até anotar aqui seu nome. Fiz 6 meses de FATEC. Ah, tá. Michael, eu vou anotar aqui, mas por favor, entre em contato amanhã com o nosso celular acadêmico, com a Anne.
Já abriu o CA de dispensa, tá? É um CA online, tem que pedir pela área do aluno. E aí é importante que vocês tenham o histórico da IES anterior, né? Deixa eu só interromper aqui a minha. Aí. Vocês precisam ter o histórico original, assinado, ou com uma verificação online da universidade que vocês fizeram, tá? Para vocês poderem fazer o pedido na CA e anexar esse histórico para a faculdade poder analisar, bater a grade que vocês fizeram com a nossa grade e ver o que vai ser dispensado, tá? Então, já está aberto, viu? Gabi, Gabriele e Maicon, já está aberto lá. Só vocês precisam ter esse documento, tá? Que é dessa outra, da universidade que vocês já fizeram. Entre em contato amanhã com a Anne e ela vai orientar certinho vocês, como vocês fazem esse pedido na CA. Olá, Mike, tudo bem? Ó, o Douglas e o Michael são do mesmo curso, já trocaram o WhatsApp aí. Gabriele, lá na CA, Gabriele, vai ter um pedido, se eu me falha a memória, área do aluno, CA online, faça a sua solicitação, aí você vai entrar em acadêmico, vai ter vários pedidos lá, você procura o dispensa de disciplinas, clica nesse pedido, dentro do pedido vai ter uma caixa de texto, se você quiser digitar alguma coisa, e o botão de anexo para você anexar o seu histórico, tá? O histórico tem que estar legível, sem cortes, né? Às vezes, dependendo de como você tira a foto, fica cortado, uma parte, enfim, ele tem que estar legível, sem cortes, tem que ser um documento original, ou assinado e carimbado, ou assinado digitalmente, e aí a faculdade vai te dar um prazo. Se eu não me engano, são 5 ou 7 dias de prazo de análise, e aí o que for, né, o que for dispensado vai estar lá no seu histórico como aproveitamento de estudos. É bem simples o pedido, tá? Mas como vocês ingressaram agora, às vezes, às vezes o caminho fica meio confuso, manda um WhatsApp para a gente amanhã, a Anne começa os atendimentos a partir das 10 horas, e aí ela passa o caminho certinho, com print, tá? Para vocês fazerem o pedido, tá bom? O Douglas e o Michael vão ser best friends. Passaram o WhatsApp, tudo, o que mais? A Gabriela está na segunda graduação, que já falei, da dispensa. Mas a dispensa é isso, pessoal, bem tranquilo. Faz um pedido na CA. O que você tiver feito na outra universidade, que tiver a mesma carga horária que a nossa, vai ser dispensado. Até 75% da carga horária é dispensado. Então, imagina que a gente tem uma disciplina de 80 horas e você fez uma de 60 horas, é para ser dispensado, tá? Agora, você fez uma de 40 horas e a nossa é de 80, aí não dispensa, tá? Porque eles vão pela carga horária da disciplina. Então, se bater com a nossa carga horária, é dispensado, sim. E aí, essa dispensa, o que acontece? Eu faço o curso em menos tempo? Depende, tá? Depende do tanto que dispensar. Depende de dispensar muitas disciplinas, você pode ser alocado para semestres para frente. Ah, dispensou 3 disciplinas, aí você pode ter alguns meses vagos aí, durante o curso, em algum semestre, porque você foi dispensado daquela disciplina. Isso também pode acontecer, tá? Então, pode acontecer esses 2 cenários. É importante pedir, né? Porque qualquer dispensa de disciplinas aí é válido, já vai ajudar vocês aí também, né, durante o curso, certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Alguém quer abrir o áudio, falar alguma coisa? Do que eu vi aqui no chat, acho que eu tinha respondido tudo, os documentos, aplicativo Duda, aqui das atividades complementares, avaliação do nosso Google. Acho que é isso, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida? Podemos encerrar? Flávia, Marco, Anderson, Adrielton, Gabriele, tem alguma dúvida? Tudo tranquilo, Bruno. Belezinha. O Marco, avaliação no Google 5 estrelas. Obrigada, viu, Marco? Obrigada mesmo. Isso nos ajuda muito no engajamento ali. Deixa eu ver, tudo certo, tranquilo, tranquilo.
Belezinha, então, pessoal, a gente ainda tem uma programação aí para vocês. Acompanhem no WhatsApp. Muitas vezes a gente manda comunicados, depois o aluno pergunta, uma coisa que a gente até já enviou no comunicado. Então, sempre que vocês receberem um comunicado, é muito importante isso. Façam a leitura, dá um joinha lá, que a gente sabe que vocês leram, né? Ou se vocês leram o comunicado, ficou com uma dúvida, responda, tá? O comunicado é importante para nós também esse engajamento, porque às vezes a gente faz os disparos em massa de um comunicado, às vezes importante, e a gente, né, não tem ciência se vocês realmente estão atentos, se vocês leram, se vocês estão com alguma dúvida. Então, é importante para nós também receber um comunicado nosso no WhatsApp, dar um joinha lá, então a gente sabe que você está ciente, que você leu, que você está sem dúvida. Né? Para nós é importante também esse engajamento de vocês, tá? Porque nosso objetivo principal é a formação de vocês. Então, às vezes fala, nossa, manda tanta informação, é porque a gente não quer que passe nada. Quer que vocês cheguem ao final do semestre ali tranquilos, com as disciplinas aprovadas, entregando tudo no prazo. Esse é o nosso objetivo principal, tá? E a gente está aqui para ajudar vocês, não esqueçam disso. Uma coisa muito importante, eu já fiz 3 graduações, pessoal, acredite, não sei como, mas eu já fiz. É muito importante aqui um aviso final. Não é o mais inteligente que se forma, mas é aquele que não desiste, certo? Então, foquem aí na formação de vocês, em como vocês querem estar daqui a uns anos, formados, profissionais, né? Isso é muito importante a gente projetar o nosso futuro, porque às vezes a gente está dentro do curso, o ano vai passando, meu curso é lá de 3, 4 anos, muitas coisas podem acontecer nesse percurso, e a gente vai estar aqui sempre para ajudá-los, apoiá-los no que for preciso e necessário aí, certo? Agradeço imensamente a participação de todos vocês. Essa web foi gravada, vai ser compartilhada aí com os outros alunos que não puderam participar. E aí a gente fica sempre à disposição. É importante vocês nos chamarem, não fiquem com dúvidas. Uma pequena dúvida que surgir, nos chamem, questionem. A gente está aqui para ajudá-los, tá? Fiquem certos disso. Certinho, então, pessoal? Me deem um ok aí no chat, se está tudo certo, aí a gente já vai Aqui, para o Bruna. encerramento, então. Obrigado pela atenção, viu? Imagina, eu que agradeço. Belezinha, então, gente. Vou encerrar a web. Uma boa noite para vocês. Se agasalhem. Amanhã vem frente fria por aí. E a gente espera vocês qualquer hora aqui para vocês tomarem um cafezinho e nos conhecerem pessoalmente, tá bom? Abraços virtuais a todos aí. Certo, gente? Então, eu estou finalizando aqui. Boa noite a todos. Agradeço mais uma vez a participação. Então, é isso. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Até.